igreja pirotécnica. Falei, meu Deus, o que é isso? Isso é de comer esse negócio? Na realidade, eu já tinha ouvido falar, e eu fui assim pesquisar um pouco a respeito. Pirotecnia, né? Piros, fogo, e tecnia, ou técnica, é a arte de manter o fogo vivo. Hoje em dia, no mundo religioso, a pirotecnia são aquelas... tornam os cultos, as igrejas, na verdade, uma espécie de uma casa de espetáculo, onde tem muito fogo, às vezes fogo literal. Às vezes lembra um pouquinho aqueles salões de festa, onde tem fogo, assim, aquelas chamas, e aquilo lá chama a atenção das pessoas. Luzes, músicas, assim, que impressionam o espetáculo, frases feitas, muitas vezes instrumento musical que dá prepara um ambiente para uma situação em que as pessoas muitas vezes se tornam assim, ficam meio que tomadas por êxtase, assim, emocional. Eu falo isso porque eu já vivi situações como esta. Eu já estive em um grupo assim religioso e naquele momento a palavra e aqueles instrumentos pegam você nas suas emoções e você fala, a partir de hoje eu sou uma nova pessoa, vou mudar totalmente. Mas aí o que acontece? Você saiu e o fogo começa a baixar. E quando você chega em casa, você fala, eu quero mudar assim. No dia seguinte, aquela mudança já não é mais tão grande assim. E daqui a pouco esqueceu. Porque realmente foi uma questão assim, emocional. Mas de qualquer maneira, existe sim um fogo. Algo, vamos chamar de pirotecnia, que mantém a igreja viva. Eu fiquei pensando, aonde que eu vou encontrar isso? E nada melhor do que procurar exatamente na igreja onde tudo começou. Na igreja do primeiro século, no texto que o irmão acabou de ler em Atos, capítulo 2. Nós vamos ver que Deus, até certo ponto, enquanto a igreja era ainda uma igreja imatura, uma igreja que precisava de sinais. E os sinais no livro de João e no próprio Evangelho, no finalzinho do livro de Marcos, os sinais nada mais são do que para pessoas ainda descrentes. A palavra era pregada e Deus, com sinais, mostrava que aquela palavra vinha deles, vinha dele. Mas com o tempo, a necessidade desse show diminuiu, exatamente com o crescimento espiritual da irmandade. Mas no livro de Atos, eu gostaria de mostrar que continua assim, há um fogo que alimenta a igreja. E o livro de Atos mostra isso no texto que o irmão leu. Na verdade, o livro de Atos, o fogo que alimenta a igreja é a doutrina, a palavra de Deus, é a comunhão, é o partir do pão, são as orações. E eu vou trabalhar hoje exatamente essas 3 ideias que o livro de Atos coloca. Comunhão. Primeiro, a perseverança. Perseverar é não desistir. Perseverar é ficar até o fim. Eu estava conversando com o irmão, ele me disse, o irmão Valmir, se eu não me engano, ele me disse, há 42 anos eu estou na vida cristã. Eu estou desde 1988, há 32 anos que eu assim sigo Jesus. Até hoje eu lembro, foi uma tarde fria do mês de agosto de 1988, quando eu assim desci as águas do batismo. Jesus disse uma vez, quem pega no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Esta perseverança que eles colocam, e perseveravam, é exatamente o que eu e você estamos fazendo. Alguns eu vejo aqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 30 anos, estamos perseverando no Evangelho. E a perseverança é algo muito importante, exige perseverança do novo discípulo. Quando alguém diz, no dia do batismo, Jesus é Senhor e Salvador da minha vida, isso vai exigir perseverança muitas vezes décadas. E vai exigir perseverança daquele novo convertido, e vai exigir perseverança também de quem foi utilizado por Deus para aquela pessoa chegar ao ponto em que ela reconhece o Evangelho, reconhece Jesus, reconhece que é um pecador e que precisa de um Salvador. E muitas vezes aquela pessoa que levou o Evangelho, ela vai ter que ter perseverança para continuar. Não é batizar a pessoa e simplesmente batizou e acabou, não!
há uma necessidade de não somente a pessoa que foi batizada, mas a pessoa que levou o novo convertido a perseverar. E essa perseverança, muitas vezes, é acompanhar essa pessoa nos primeiros passos da vida cristã. Então, o texto fala, no versículo 42, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Como eu falei, no começo da igreja, Deus fez assim sinais. O Atos 4 diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição assim de Jesus. Por quê? Porque era uma igreja judaica. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, diz que os judeus procuram sinais, milagres. E Deus, naquele primeiro momento, você vê que muitas pessoas, às vezes, até mesmo colocavam objetos onde passava Pedro e Paulo e os demais apóstolos, e essas pessoas assim eram curadas. Mas com o tempo, a igreja, ela passa a não depender tanto desses sinais. Eu vejo isso da vida de recém-convertidos. Recém-convertidos, muitas vezes Deus faz coisas que a pessoa fala: nossa, olha o que Deus fez na minha vida. Por quê? Está desenvolvendo a fé dessa pessoa. Mas uma igreja que segue a Jesus é uma igreja que reserva tempo de qualidade para a palavra de Deus. Então, hoje em dia, infelizmente no mundo religioso, que nós conhecemos muitas vezes, a palavra de Deus é ali 10 minutinhos. E o restante, o que é? São testemunhos, são, assim, que ele chama de louvor, muita música, muita assim, emotividade e pouco tempo para a palavra de Deus. Não é assim na igreja do Senhor. Na igreja do Senhor, como nós vimos um pouquinho antes na aula, é muito tempo para a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus disse: eu afirmo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a rocha da nossa fé é Jesus. Mas a rocha da nossa fé não é um Jesus imaginário ou um Jesus que cada um faz. O nosso Jesus está na palavra de Deus. E por esse motivo, a igreja do Senhor, o primeiro fogo que alimenta a palavra de Deus é o próprio Jesus, que é a pedra angular. Eu afirmo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a pedra nós sabemos que não é Pedro, a pedra é o próprio Jesus. Mas não é um Jesus que cada um tem o seu, é o Jesus que está nas Escrituras Sagradas. E por isso a necessidade de nós, assim, ensinarmos a palavra de Deus. É claro que a palavra de Deus irá nos emocionar. Às vezes, nas minhas leituras pessoais, eu fico emocionado. Às vezes, leituras bíblicas me levam às lágrimas. Eu acredito que às vezes, quando você ouve uma mensagem, e aquela mensagem vai ao encontro da sua necessidade, ou vai de encontro àquilo que você está fazendo e não é correto, com certeza aquilo causa uma emoção. Mas não pode ser uma emoção somente, é uma emoção que leva ao desejo de se arrepender, ao desejo de mudar. E essa palavra é uma palavra que vai assim nos tocar. É claro que Deus continua realizando milagres. Aquela ideia de que Deus hoje em dia não realiza milagres, isso não é bíblico. Deus não realiza milagres através de pessoas especiais, como era no Novo Testamento. Tinha Paulo, Pedro, os demais apóstolos, eles tinham realmente assim, esse dom que Deus dava. Mas hoje em dia, quantas vezes nós oramos uns pelos outros? E Deus realiza verdadeiras maravilhas em nossas vidas? O maior milagre que Deus realiza é quando alguém chega em mim. Aconteceu isso conosco lá em Pimentas, semana retrasada. Uma pessoa que estava afastado, assim, ele era um religioso, mas estava afastado há muitos anos, resolveu estudar a Bíblia, e foi estudando, foi aprendendo, foi compreendendo, e a gente vai orando, pedindo para que Deus trabalhe na vida da pessoa, porque a pessoa não é convertida pelas boas palavras que eu falo, a pessoa é convertida, na verdade, por Deus, através do Espírito Santo, que vai trabalhando. Ela me ligou e disse: Valdir, eu entendi, e eu quero ser batizado. E eu perguntei: mas ok, você quer ser batizado quando? O mais breve possível. Ela entendeu. Eu falei: bom, agora não vai dar, que era 8 horas da manhã, mas hoje à noite nós já batizamos você. E naquele mesmo dia, 8 horas da noite, abrimos o prédio da igreja,
E essa pessoa foi batizada. Tivemos uma jovem que foi estudando a Bíblia, foi entendendo, e claro, a gente vai orando, pedindo, Senhor, aquilo que eu não posso falar, aquilo que eu não posso, assim, me fazer compreendido, que o Senhor trabalha na vida dessa pessoa. Eis que um sábado, 4 horas da tarde, ela disse, Valdir, entendi o Evangelho. Quero ser batizada. Falei, mas ok, mas quando? O mais rápido possível. Falei, legal, 8 da noite hoje nós vamos batizar você. E lá no Pimenta nós fazemos assim. Nós não marcamos data. Pelo contrário, quando alguém fala, eu quero ser batizado, e meu batismo coincida com o meu aniversário, eu falo, você não entendeu então. Você está brincando com a sua alma para que coincida com o seu aniversário. Eu quero batizar lá no acampamento. Você não entendeu então ainda o quanto é importante a sua decisão. A pessoa decidiu, é na hora. Se possível, é na hora. Às vezes não dá na hora, mas umas 4 horinhas depois, a pessoa assim está batizada. Por quê? Porque o fogo da igreja, uma fé firme, é uma fé baseada na palavra de Deus. Não é uma fé baseada no emocionalismo. Claro, nós podemos nos emocionar em determinados momentos, mas não é as emoções que fazem isso. Vivemos por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós vemos, e naquilo que nós cremos está na palavra de Deus. Porém, eles não perseveravam só na palavra de Deus. No capítulo 2, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, assim nós já falamos, mas eles perseveravam na comunhão. Não existe algo mais aconchegante do que uma igreja família, de que uma igreja onde existe verdadeira comunhão, onde os irmãos podem, nós estamos mais ou menos uns 60, creio eu, nós não conhecemos, eu não conheço quase nenhum de vocês, mas mesmo entre vocês, os irmãos não conhecem todos um ao outro, mas a igreja de Jesus, que existe comunhão, é a igreja onde eu conheço pelo menos uns 4 ou 5 que eu tenho mais assim intimidade. Vai na minha casa, eu vou na casa da pessoa, nós marcamos um café de vez em quando. É claro que essa pandemia acabou atrapalhando até certo ponto esses momentos que nós temos. Uma coisa que a pandemia me ajudou mesmo foi usar mais o celular. Quantos encontros com irmãos eu tenho pelo WhatsApp, vídeo, às vezes pelo Zoom, assim, pelos esses aplicativos. Mas o objetivo é que nós tenhamos comunhão. E a minha pergunta é, com quantas pessoas da igreja, dos seus irmãos, você teve contato esta semana? Que você conversou, que você conhece, que você tomou um café? Olha, um culto emocional, cheio de luz e de música, emociona. Mas nada mais emociona do que em um culto, ou em um momento de que você está com seu irmão, alguém diz para você, olha, essa semana eu não vou conseguir pagar a conta de luz. Ou eu estou desempregado em casa, a dispensa está assim, quase no fim. E de repente o irmão chega lá, você chega em casa, alguém bate a sua porta e chega um irmão lá com uma compra, porque atendeu a sua necessidade. A igreja do Senhor é uma igreja de comunhão. É uma igreja onde as pessoas sabem. Eu não sei o que está acontecendo. Lá no Pimenta nós temos mais ou menos o mesmo número que aqui, acho que um pouquinho menos. Eu não sei o que acontece na vida de todos os 50 irmãos, mas eu tenho que conhecer pelo menos uns 4, 5, que são aqueles que eu vou cuidar. E eu vou trabalhar, e quando tem uma necessidade, eu vou atender aquela necessidade. Uma pessoa vai ficar nada melhor do que esse tipo de fogo, o fogo da comunhão, o fogo onde nós atendemos as necessidades uns dos outros. Essa semana passada, achei interessante, nós estávamos saindo do prédio, e uma senhora nos procurou. E ela falou, olha, eu sou de um grupo aqui religioso, assim, ela falou o nome do grupo dela, e eu estou com nada em casa. E eu queria uma ajuda. Aí antes que eu perguntasse, ela falou, eu perguntei, eu falei para o pastor lá, ô pastor, eu preciso de uma ajuda porque nós não temos o que comer. Segundo ela, bom, eu estou contando a história que ela contou. O pastor falou, olha, traga R$50 aqui, para o seu voto. E depois que você fizer o seu voto, aí vamos ver o que Deus vai nos responder. Ela falou, mas eu não tenho, se eu tivesse R$50, eu ia no mercado e fazia a compra. Não, mas a obra, o amor pela obra. Primeiro faça isso. E ela disse, eu não tenho R$50 para dar.
Falei, ok, dê o seu nome que a gente pode ver o que vamos fazer. Pegamos o nome dela, fomos no mercado, compramos algumas coisinhas assim. O problema é que o endereço que ela deu, nós não encontramos. Não sei o que a mulher fez, ou eu entendi o endereço errado, ou ela me deu o endereço errado. Eu acabei não encontrando. Mas o que eu estou querendo dizer é que comunhão, meus irmãos, é isso. Comunhão é eu sei o que acontece com a sua vida. Pelo menos de alguns de vocês. Semana retrasada eu perguntei lá entre os irmãos. Nós estamos lá com um número menor, porque muitos irmãos ainda estão assistindo pela televisão. Mas eu perguntei, os que não estão aqui, você sabe a razão do irmão não estar presente no culto hoje? Se faltou um domingo, dá para compreender. Agora, e alguém que faltou 2 domingos? 3 domingos? 1 mês? 2 meses? Uma igreja que há comunhão. A gente sabe exatamente o que está acontecendo, porque quando uma pessoa falta 1 domingo, acontece. 2 domingos, já vamos atrás. Vamos perguntar o que aconteceu. Algum problema? Claro, não queremos controlar a vida de ninguém. Inclusive na igreja é meio complicado lidar dessa maneira. Às vezes quando você vai atrás do irmão, querendo saber a vida dele, ele acha, está querendo se meter na minha vida. Às vezes quando você não vai, ele fala, ninguém me ama. Então é complicado. Eu prefiro errar amando. Eu prefiro errar sendo mal compreendido. Eu prefiro errar parecendo que eu estou querendo controlar a vida da pessoa. Porque de uma maneira ou de outra seremos assim, às vezes criticados. Mas a comunhão é algo muito importante. Agora sim, o partir do pão, ele disse aqui, perseveravam no partir do pão e nas orações, inclusive em cada alma, assim, no final ele diz, deixa eu só pular aqui, diariamente perseveravam, 46, unânimes no templo, partiam um pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Claro, o partir o pão aqui, uma parte está falando da ceia do Senhor, que é o que nós acabamos de fazer. Nós partimos o pão, assim, e tomamos do suco, que simboliza, assim, o corpo de Cristo. Mas a ideia de estar juntos, partir o pão, é quando nós, assim, estamos juntos, e aí sim nós temos um culto centrado em Jesus. Um culto onde a palavra é pregada, um culto, inclusive, quando nós cantamos tanto para louvar a Deus. Às vezes alguém fala assim, mas no culto eu não me sinto bem. Ok, a ideia do culto primeiro é louvar a Deus, mas também nos edificarmos uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículo 16 diz isso, que nós falamos e cantamos instruindo uns aos outros, assim, na palavra de Deus. Agora, por isso que o culto tem que ser um culto bem preparado. A gente tem que colocar, assim, os irmãos que estão há mais tempo, os irmãos não somente eles são instruídos, mas eles aceitam ser instruídos, aceitam ser treinados. E aí sim nós vamos ter um culto que vai, assim, agradar ao nosso Deus. Eu ia contar uma história, acabei até pulando essa parte aqui. Diz que os gansos selvagens, um deles, que geralmente é o líder do grupo, ele bate as asas e através do vácuo, ele facilita a vida dos outros que vão assim em seguida. E quando aquele líder está um pouco, às vezes, descansado, às vezes doente, alguém substitui ele e ele vai um pouco mais para trás. Mas quando ele está tão doente, ou um dos gansos está doente, ficam 2 cuidando deles. Aprendemos com a natureza como o corpo de Cristo funciona. Nós cuidamos uns dos outros, assim, e por isso, assim, estamos juntos. Precisamos dar, assim, um culto que agrada primeiro a Deus, mas também um culto que edifica, assim, os irmãos. E, finalmente, ele fala da ideia de perseveravam nas orações. Através da oração, Deus pode realizar verdadeiros milagres no nosso meio. Olha comigo, capítulo 12 de Atos, capítulo 12, versículo 1 a 4. Capítulo 12, versículo de 1 a 4. Aqui a igreja passa por um momento difícil, quando o Herodes começa uma perseguição contra o povo de Deus. Capítulo 2, versículo de 1, na verdade, 1 a 5. Atos 12, de 1 a 5. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, filho de João,
Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas e 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava aguardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Eu não acredito que a igreja naquele momento nem podia, com a perseguição que Herodes estava fazendo, reunir, por exemplo, num salão como esse para orar. Mas em cada casa, em cada residência, com certeza, na cidade de Jerusalém, os irmãos estavam clamando, orando, pedindo assim pelo apóstolo Pedro. O resultado, no versículo 6 em diante, se nós podemos chamar isso até de um show pirotécnico, é que um anjo de Deus aparece. Inclusive o versículo 6 fala isso. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinela junto à porta guardava a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Versículo 14. Versículo 12, na verdade. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Você percebeu? A oração. Às vezes, nós não temos acesso aos irmãos. A gente sabe como viver em comunidade, às vezes, não é algo fácil. Às vezes, quando a gente está com os irmãos, a gente incentiva os irmãos a estarem nos cultos, nas reuniões que às vezes temos além dos cultos de, assim, domingo. Às vezes nós visitamos os irmãos. Como eu falei, viver em comunidade, quando você ama, é porque você está querendo controlar. Quando você, às vezes, deixa a pessoa mais livre, é porque você não ama. Mas sabe, tem uma coisa que nós podemos fazer uns pelos outros e que você não pode permitir que eu não tenha acesso a você. É quando eu oro por você. E a pergunta é, por quantos irmãos essa semana você orou? Especialmente aqueles que você sabe que está passando por lutas, por dificuldades, por, assim, às vezes, desafios, tentações na sua fé. Nós podemos fazer muita coisa pelos outros. Podemos ajudar, eu posso ir na sua casa, saber da sua necessidade, às vezes, física, até comprar um alimento para você. Às vezes você precisa de um remédio, eu posso comprar para você. Mas há uma coisa que a gente faz que é ilimitado, que não existe limite. É quando nós oramos uns pelos outros. Nós colocamos o irmão na presença do Todo-Poderoso. E Deus pode fazer coisas que, mesmo com a minha boa vontade, eu não tenho condições assim de fazer. Milagres já ocorreram enquanto nós estávamos orando, pessoas foram curadas, outras foram convertidas. Essa semana, inclusive, aconteceu uma situação lá em Guarulhos, em que uma pessoa estava correndo o risco de morrer na mão de pessoas assim, muito más. E começou uma corrente, as pessoas mandaram no WhatsApp, ora por fulana, porque ela está numa situação, tudo bem, que em parte ela acabou criando aquela situação, mas ela está numa situação em que ela pode perder a vida dela, e várias pessoas oraram, e graças a Deus, ela foi liberta. E ela foi liberta por quê? Porque houve oração de um grupo grande de irmãos. Como é que eu quero concluir a minha mensagem? Igreja pirotécnica foi o tema que me pediram. Se eu entendi o tema direito, qual é o fogo da igreja? Pode ser emocionalismo, pode ser às vezes um culto cheio de muita música, podemos fazer aqui uma espécie de uma casa de espetáculo, podemos ter grupos de louvor afinado, bancos confortáveis, até mesmo um profissional de pregação que tenha todos aqueles que sabe, inclusive, como cativar você e levar você assim, às lágrimas. Eu creio que não é o caso da maior parte de nós. Mas o fogo da igreja continua sendo o mesmo, há 2000 anos, quase 2000 anos. Palavra de Deus sendo pregada. As pessoas vêm para a igreja, às vezes pessoas de fora não conhecem e vêm e se convertem.
elas continuam sendo assim ensinadas pelos irmãos. Como diz Mateus 28, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas depois ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho assim ordenado. Jesus é exaltado. Há comunhão entre irmãos, onde um está cuidando do outro. Aí isso dá alegria em reunir-se e, além de ter comunhão, estamos orando uns pelos outros constantemente. Esse fogo ninguém apaga. Esse fogo é que traz maturidade espiritual. Deus, com o tempo, não mais precisa fazer shows de pirotecnia, como ele fez no primeiro século. Fala sério, um monte de homem falando assim, alguns homens falando e todo mundo entendendo na sua língua, como em Atos 2, isso é um show. Mas Deus não precisa fazer mais isso. Com a igreja dele, Deus não precisa realizar esses tais milagres, porque a presença dele será suficiente. E aí nós podemos chegar à maturidade espiritual que o apóstolo Pedro, já nos anos 60, ele diz para aqueles irmãos, e eu acredito que é a sua realidade também, mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, que é a salvação da alma. É isso que nós queremos. Uma igreja onde Deus faz milagres? Faz. Continua fazendo. Eu oro a Deus e Ele faz muita coisa? Eu faço. Eu oro por cura. Quando alguém aparece com uma doença, a gente ora por uma cura. Mas uma igreja onde a salvação da minha alma é o suficiente. Se Deus fizer, eu celebro e eu me alegro com Ele. Mas se Ele não fizer da maneira como eu estou querendo que Ele faça, eu continuo alegre. Porque Ele é o meu Senhor e o que eu mais anseio, eu acredito que você mais anseia, é o dia em que um dia desses, Jesus volta nas nuvens e diz: venha benditos do meu Pai. Essa vai ser a maior alegria que eu e você e cada um de nós que somos discípulos de Jesus teremos. Enquanto isso, a igreja continua pregando, orando, uns cuidando dos outros, até a volta do nosso Deus. Mais uma vez eu queria agradecer a oportunidade de poder falar com os irmãos e conhecer pessoalmente, assim, alguns de vocês. Eu trago, inclusive, um grande abraço, eu até acabei esquecendo, com quem eu conversei no Pimentas, um grande abraço dos irmãos de lá e que Deus, assim, continue nos abençoando.